Somos todos como um mosaico, cheio de formas, tamanhos e com uma arte diferente. A mente humana é como uma obra onde todos somos moldados pela mais brilhante artista que existe, a grandiosa vida. Nossos dias são uma constante arte, em uma tela gigante, onde precisamos viver para completar ela. Mesmo que demore, o resultado final garanto que vai lhe agradar. Basta se inspirar bem e começar olhando para sua tela em branco com um novo olhar. She lifts her skirt up to her knees, walks through the garden rows with her bare feet laughing. And I never learned to count my blessings, I choose instead to dwell in my disaster. Geralmente nos perdemos em nós mesmos, não sabendo quem somos realmente. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Realmente não existe uma resposta exata sobre quem somos, já que somos moldados, dependendo de cada pessoa, cada grupo, e como eu já disse antes, somos um pouco de cada um que cruzou nossos caminhos. Logo, a resposta mais próxima de ser correta para quem sou eu e quem é você, na verdade somos que eu sou você e você sou eu, e nós somos um todo. Somos cheios de camadas. Dizem que umas pessoas são mais profundas do que as outras, mas eu acredito que nós somos profundos da mesma maneira, só não demonstramos isso explicitamente. A profundidade é o que traz complexidade na mente humana. Só você tem a sua história, e só eu tenho a minha. As cicatrizes que a vida me dá são para sempre, mas as cicatrizes, elas podem formar um desenho único. Que tipo de histórias você viveu? Que tipo de vida você vai viver? Uma vida colorida ou talvez uma vida monocromática? Só você sabe o que é bom para si. Então, pense com carinho. Sócrates disse uma vez: conhece-te a si mesmo e conhecerás os universos e os deuses. E você, quanto se conhece? Searching high, I'm searching low in the night. Ooh, does she know that we bleed the same? Não é preciso ir até um museu para ver a arte. Não é nem mesmo preciso usar a tela do seu celular para vê-la. Se você simplesmente abrir seus olhos, verá que todos os lugares estão repletos de arte. Há desenhos pela sua cidade. Aquela mesma cidade que é vazia de sentimentos nas pessoas, transborda de sentimentos nas artes dela. Eles estão aqui e ali, nos muros das casas, nas rodovias, nas praças e todo tipo de lugar que você pode encontrar. Os grafites estão ali, todos passando uma mensagem. A profundidade da arte, quando é percebida, traz a profundidade de quem a percebe. Também há artes naturais, aquelas que são feitas ao acaso pela natureza. Essas vão desde raízes até nuvens, desde uma folha caída no chão até a mais alta montanha, desde aquela pequena rosa até um asteroide distante. A beleza está nos mínimos detalhes, basta vê-los com os outros olhos. Amor, um sentimento que é repleto de arte. Não necessariamente o amor romântico, mas sim por qualquer coisa, até mesmo uma cor. A cor amarela é incrível, não é? Ela está em todos os lugares. É uma das cores primárias e a favorita do Van Gogh, meu artista preferido. É impossível não ver a cor amarela em uma de suas pinturas mais famosas. A mesma cor usada para pintar seus girassóis foi uma das últimas que usou antes de morrer. Seu amor por essa cor não há comparação. Amar também é arte. A arte é essa que deve ser feita aos poucos. Cada pincelada deve ser dada com cuidado, para ter os resultados que tanto deseja. Assim como amar é uma arte, a arte também é amar. Então ame a arte, que a arte te amará de volta.
você vê quando olha para dentro de si? A mente humana é como uma porta, essa tal que não deve ser aberta, já que lá dentro pode se esconder um monstro. Você é ele, e ele é você, assim como eu sou ele e ele sou eu. Nós escondemos um monstro, mas também podemos derrotá-lo. O problema de se tornar um monstro é que por dentro você pode ser o mesmo, e você sabe tudo o que está acontecendo do lado de fora. Você sabe que o que você faz vai machucar as pessoas, e essa é a pior parte. Derroche o monstro dentro de você para se tornar um cavalheiro, esse que vai trazer a paz. I was caught in a cauldron of hate. I felt persecuted and paralyzed. Thought that everything else would just wait. Qual o oposto da vida? Você provavelmente na sua cabeça disse que o oposto da vida é a morte, mas devo lhe dizer que está errado. O oposto da morte é o nascimento. A vida é única, e ela não tem um oposto. Apesar disso, posso lhe dizer uma coisa: sua vida é responsável por milhares de outras vidas. Você é importante, não só para si, mas para os outros também. Em você abrigam milhares de outras vidas microscópicas. E nem é disso que estou querendo dizer, mas sim de todas as pessoas que você conhece e convive. Todos que você conhece guardam um pouco de você, e vice-versa. Logo, você se torna responsável. Aqueles que te cativam se tornam ainda mais importantes, pois uma velha raposa já disse que tu é responsável por aquilo que te cativa. E bem, o que te cativa? Quem te cativa? Funny how it seems like yesterday. As I recall, you were looking out of place, gathered up your things and slipped away. No time at all, I followed you into the hall. Cigarette, daydreams. Recentemente li um poema de uma pessoa importante para mim. Seu nome era Segunda de Primavera. O começo do poema me inspirou e me fez querer colocar aqui. Pessoas são passageiras, então se eu sumir, todos iriam esquecer. Eu penso nisso de verdade. Quando eu te conheço, eu pergunto: em quanto tempo me esquece? Bem, se quer minha resposta sincera, nunca. Eu não esqueceria de você nem nos mínimos detalhes. Todos os momentos que você me fez rir, ou até refletir. Eu agradeço por tudo. Tudo que você me proporcionou a sentir. E espero que você se lembre disso. E espero que você se lembre de mim, assim como eu vou me lembrar de você. Apesar de nada durar para sempre, podemos registrar tudo, para assim ter a mínima chance de algo se tornar eterno. Uma forma de eternizar algo que eu gosto é a arte. A Reply, por exemplo, fez diversas artes em seu canal, mas um vídeo que eu gosto muito é o que ela conserta um vaso de sua avó. O nome da técnica que ela usou foi o Kintsugi, que consiste em fazer um reparo de algo usando cola e pó de ouro. No caso dela, tinta dourada. Isso mostra que até uma coisa quebrada pode ser arte, e pode até ser eterna, mesmo que perdendo partes de si. O vídeo dela vai estar na descrição, junto de todos os outros que eu mencionei ou me inspirei. Bem, então é isso. Até mais. E, como diz a Reply, te vejo em um próximo vídeo.
Pessoas são passageiras, então se eu sumir, todos iriam esquecer. Eu penso nisso, de verdade. Quando eu te conheço, eu pergunto: em quanto tempo me esquece? Sei que muito me afasto, mas às vezes tem a ver com a fase. Mas eu sempre relaciono minha toxicidade. Consome. Eu nem sei o nome. Do que sinto por ela, eu tô preso à procura da minha paz. Mas às vezes sinto que deveria conversar com os meus pais. Eu sei, tô cansado, devia sair do quarto. Eu não entendo essa fase. Juro que não é vaidade. Talvez tenha a ver com a idade. Mas minha mente já cansou de problema. Fala pra mim que eu só tenho que sorrir. Eu melhorei faz um tempo e ainda tô vazio por dentro. Desisti de novo de sair. Quero tirar o pensamento de partir. Vivo no automático, pensando, mas eu já rasguei os planos, anestesiando alguns anos. Mas eu juro que tô aqui. Oi, pensei em você hoje. Tô cansado da minha guerra. Duas forças tipo tsunami, tipo yin e yang. Por isso que nunca dou certo. Já vou dormir, deixei um recado pra ti. E com a mente aberta, esperei algo entrar. Consome, e nem sei o nome do que sinto por ela. Eu tô preso, à procura da minha paz, mas às vezes sinto que deveria conversar com meus pais.